Valquíria, eu queria te começar logo aqui, né, perguntando, é possível ter saúde mental sem ter fé em algo, né, em alguma coisa? Você que é psicóloga, né, que atende tantas pessoas, no seu ponto de vista aí de psicóloga, você acredita que é possível a gente ficar ok mentalmente sem acreditar em nada? É impossível ter equilíbrio mental sem uma prática espiritual. Eu diria uma prática, porque é a prática espiritual que promove a saúde, que promove a homeostase, o equilíbrio entre o ser material e o ser espiritual. Porque nós somos espíritos temporariamente num corpo celular. Nós somos conexão, nós somos uno com o Criador de tudo. Então, se nós não tivermos um equilíbrio entre o material e o espiritual, com certeza virão sintomas e situações adversas. E aí, a gente está iniciando aqui esse bate-papo, pode ser que ali do outro lado tenha alguém que seja totalmente cético. Tem pessoas que não querem, que acham que não se mistura ciência com espiritualidade, né? Acha que qualquer coisa que a gente fale de fé, né, sei lá, de alguma coisa assim, isso é coisa muito subjetiva, é crendice. Às vezes até diminuem, né? Acham que são coisa de gente que não tem muita cultura. Sim. E aí eu queria conversar, porque eu até estava assistindo aquele podcast que você me passou. Eu esqueci agora o nome daquele médico. Doutor Sérgio Felipe Oliveira. Sim, que você até falou que no seu trabalho, né, de TCC, Sim. você utilizou vários artigos científicos. Comenta um pouco mais pra gente essa história, até onde a gente pode separar ou é tudo junto e misturado mesmo, fé e ciência. Espiritualidade e ciência, né? Na realidade, existiu um período da humanidade que foi necessário uma separação entre o misticismo Sim. e aferir cientificamente e ter um protocolo que todos nós precisávamos naquela época para entender todo esse mecanismo, né, que aparece em formas de sintomas, patologias e tal. Só que hoje há um movimento contrário, que é o retorno à nossa essência. E a nossa essência não é material, a nossa essência é espiritual. Então, o que acontece? Quando eu fui escolhida, porque não fui eu que escolhi a psicologia, eu fui orientada por conta das minhas questões, dos meus estudos na área espiritual, muitos anos de estudo, a trabalhar com o comportamento humano sob uma ótica psicológica. Mas já vinha desde muito cedo com essa percepção e essa investigação também das questões espirituais que circundam o ser humano. Então, algumas cenas que eu observava claramente que não era uma patologia, que ele era uma manifestação espiritual. Então, eu fui entender na ciência psicológica o que seriam essas manifestações e confesso que por conta de alguns ainda preconceitos Sim. que existem, principalmente de alguns professores orientadores, eu tive alguns obstáculos, mas eu não me submeti a isso. Ao contrário, eu acreditei muito que no futuro iriam ter artigos que comprovassem isso e pessoas que eu pudesse embasar o meu TCC. E o meu TCC, ele foi exatamente isso. Eu fiz uma pesquisa com médicos aqui de Teresina. Todos autorizaram, né, a participação deles na pesquisa, em que um grupo de médicos trata o paciente, seja o paciente oncológico, seja o paciente com transtornos mentais, seja o paciente que tem outros problemas em outras partes mesmo do corpo físico. E eu... Principalmente um que me ajudou muito, que ele faz parto, né? Ele é obstetra. E eu procurei várias especialidades médicas exatamente para ter uma segurança maior na minha pesquisa. Então, eu peguei esses médicos que são céticos, que só trabalham dentro de um protocolo científico mesmo, que não tem nenhum outro protocolo, que nem pergunta se o paciente tem religião nenhuma. Para eles também independe. Aquele atendimento muito técnico, com respeito a todos eles, mas eu acho muito pouco
para quem está recebendo um ser humano no seu consultório, mais respeito, é um protocolo, não é? E fui na contramão para outros profissionais, inclusive, que se identificam, que são da Associação Médico Espírita, são profissionais com doutorado, que têm vastas pesquisas em cima, que já trabalham pacientes sob a ótica também espiritual. Quando eles percebem que aquela patologia ela não está isolada, que tem ali algo influenciando. E na pesquisa, claramente, que foi meu TCC, o resultado de cura ou de controle daquele sintoma, daquela doença, é muito maior em quem tem a prática de uma espiritualidade, sim, onde tem uma fé ali mais alicerçada do que naquele do protocolo técnico-científico. Então, isso já é algo importante. E existem já pesquisas também falando Muitas. Isso, né? Que, tipo, um grupo de pessoas toma só a medicação, sim, ou faz o tratamento, e o outro, além da medicação ou o tratamento que está sendo colocado ali, faz oração. Exatamente. Não é isso? E é interessante que eu tive um professor de psiquiatria, por questões éticas, eu não vou sim colocar aqui o nome, mas uma pessoa muito querida para mim, extremamente cético. Uhum. Mas ele se incomodava com as minhas respostas nas provas, porque quando ele ia trabalhar as questões das manifestações inconscientes, eu sempre trabalhava com os conceitos do perispírito. Sim. E eu só tirava nota boa. E ele dizia assim: de onde é que você tira todo esse conhecimento? Eu falava: professor, dos estudos da doutrina. Então, eu tiro dali e coloco num linguajar mais científico para poder passar de ano, porque senão não ia passar. Porque os livros lá de André Luiz, eles falam muito sobre isso, Tem um né? livro que o doutor Sérgio Felipe Oliveira fala. Gente, eu indico aqui, assistam os podcasts do doutor Sérgio. Sim. Ele é renomado, ele é um doutor, ele é professor da USP de São Paulo. Ele é um dos pioneiros na glândula pineal, que é o estudo da glândula que transcende, que faz essa comunicação entre o espiritual e o material. Altamente respeitado, e ele tem um linguajar muito simples. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem, pelo viés da ciência, sim, a espiritualidade e se você manifestando. Vê realmente, eu assisti ontem um podcast dele, e eu fiquei impressionada, assim, com a inteligência dele, muito, né? Com tudo, como a capacidade dele de explicar mesmo as coisas, que aí a gente fica assim, sem... Né? Quem está querendo duvidar ali fica assim, pelo menos fica com uma interrogação enorme, dizendo: meu Deus, mas será? Porque realmente ele explica de uma forma que dá muito bem para a gente entender que existe, né, algo além. Ele traz desde a lei da física, que ele foi um estudioso assim, muito interessado, até as questões mesmo de ressonância magnéticas, de que ele usa. Ele é um neuro, muito, muito conhecido, muito conceituado, e não tem margem de dúvidas. Então, é ciência pura, né? Voltando à questão do meu professor de psiquiatria, ele dizia assim: os estados de possessões ou estados mediúnicos que a gente se refere, né? Cada um tem um linguajar, mas no DSM, que é o Manual de Doenças, né? Ele fala possessões. Ele falava assim, que um médium, na realidade, quando você vê um médium que está com outra voz, né? Ali a gente chama de psicofonia, mas eles não têm esse conceito, eles não têm esse estudo. Ou quando ele é um médium que está vendo algo, né? Ele dizia assim: isso está lá no DSM, no antigo, né? Porque hoje o DSM-5 já mudou a percepção por conta dos artigos, dos estudos e das comprovações científicas, né? Hoje a mediunidade se comprova. Olha aí. Hoje a glândula pineal tem cristais específicos de comunicação. Hoje a mediunidade é comprovada cientificamente. Então, tem coisas que a tecnologia vai vir só para comprovar o que já está escrito há muito tempo, existe, né? O que já existe. Questão do microscópio. Antes de existir, ninguém acreditava que existia a microbiologia. Depois do microscópio, passou-se a... Então, é a mesma coisa. A mediunidade vai precisar cada vez mais desses estudos, desses aparatos tecnológicos, só para comprovar o que já está sendo dito há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. Não é? Então, esse professor, ele ficava intrigado, porque ele dizia assim: uma jovem como você, tão preparada, com notas boas, fica defendendo essas questões espirituais. Isso não existe, isso é um estado de possessão. Eu disse: pô, me responda só uma coisa, professor. Diga, minha filha. Ele ficava todo chateado e depois ele ficava intrigado e depois ele vinha conversar. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque o importante não é você convencer, Franci Carmen, ninguém. É você colocar que tem ali um objeto de investigação. E aí, aquela pessoa vai procurar o caminho
para entender o que ela não entende no momento, não né? entende. Então, eu falava assim, uma pessoa quando está em surto psicótico, né, que é um transtorno dissociativo, ela está em surto, ela quebra tudo, ela tem midríase, que é a dilatação pupilar, ela fica agressiva, ela tem que ser contida. Um médium lhe acalma, um médium lhe transmite paz, um médium não tem midríase. Eu não conheço uma história, um relato do Chico Xavier agredindo ninguém. As pessoas choravam de emoção com a energia que ele espargia. A NASA conseguiu perceber num aparelho uma aura muito maior do que da maioria das pessoas que foram investigadas. Me explique isso, professor, dentro da sua ótica científica. Calava. Porque é muito fácil eu julgar o que eu não conheço, que é o preconceito, é um conceito pré-adquirido. Então, não tem como você discutir com pessoas que não vão entender sem um estudo aprofundado do tema. Pois é. Mas, como psicóloga, eu lhe digo, é impossível trabalhar as questões de qualquer ser humano sem lidar com as questões espirituais. Porque nós somos realmente espíritos. Estamos aqui só por um período de tempo. Que é aquela coisa da energia, né? Quem não quer chamar de espírito, pois nós somos energia, nós temos algo além, né?